Fala galera, aqui quem fala é mais uma vez o professor Kaique, professor de Educação Física de vocês. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Começaremos uma nova série de vídeos após aquela série de aulas de jogos de tabuleiro. Agora nós vamos ver um novo tema para esse nosso início de terceiro bimestre. E que tema será esse, professor? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema de lutas. Nós falamos sobre jogos de tabuleiro no bimestre passado. Agora nós vamos falar sobre lutas, certo? Eu vou abrir meus slides aqui. Então, é um tema ainda bem polêmico quando a gente se fala de lutas, porque muita gente, quando a gente fala na palavra luta, o que já vem em mente? O que vem em mente na sua cabeça quando eu falo a palavra luta? Se a gente for perguntar, principalmente para os mais velhos, ou então para as pessoas que não praticam um tipo de arte marcial, um tipo de luta, ou então que não sabe qual que é o conceito em si da luta, ela vai, lógico, falar que é briga, certo? Que é briga, que é confusão. Então a gente vai começar a entender a palavra luta, o objetivo da luta, com um conceito diferente. A gente vai começar a ver de uma forma diferente, porque a luta ela é muito além, muito mais que isso. Então hoje, na aula de hoje, a gente vai ter a nossa primeira aula sobre o que é luta, sobre a introdução, beleza? Vamos lá então. Se nós pegarmos aqui, logo de início nesses slides aqui, eu tenho 4 fotos. Se eu pegar aqui a primeira foto aqui, eu tenho provavelmente aqui é um judô ou um jiu-jitsu, certo? Uma arte marcial. E tem um oponente contra o outro aqui, tudo certo. Aqui eu tenho aqui essa brincadeira aqui que muitos de vocês conhecem. Que brincadeira que é essa daqui? O cabo de guerra, certo? Tem uma equipe de um lado com os seus oponentes do outro, ou seja, 5 oponentes para cada lado, 3 oponentes para cada lado, não importa. E eles estão puxando uma corda, onde o objetivo é trazer os oponentes para o campo, para o nosso campo, beleza? Se eu pegar essa outra foto aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas crianças fazendo movimentos de capoeira. Aqui nós temos uma pessoa aqui fazendo movimento e a outra pessoa aqui fazendo movimento de defesa, de esquiva, certo? E aqui eu tenho, se vocês analisarem aqui, ó, as duas meninas aqui tá provavelmente um árbitro e aqui é um braço de ferro. Lembra aquela brincadeira lá, braço de ferro? Então, só que essas fotos em si, todas essas fotos aqui, ela tem como eu posso dizer para vocês, algo em comum. Professor, mas aqui tem o judô, aqui tem o cabo de guerra, aqui o braço de ferro, aqui a capoeira. O que tem em comum nessas fotos? Eu posso dizer para vocês que o que tem em comum nessas fotos todas essas fotos são em escola. Nossa, mas em escola? Sim, todas essas fotos aqui são em escola. Se a gente pegar aqui, ó, dá pra ver o muro, aqui é provavelmente uma quadra, aqui uma aula de educação física, aqui nós conseguimos ver uma criança sentada aqui, umas mesas aqui, e aqui provavelmente é um campeonato também interno escolar de braço de ferro. Por quê? As lutas está totalmente atrelada dentro da educação física. Então é normal a gente ter aula de lutas dentro da nossa aula de educação física, beleza? Continuando aí. Mas qual que seria o conceito de lutas? Então vamos lá. As lutas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e de defesa. Então vamos lá, explicando isso daí. Se eu pegar as lutas aqui, eu tenho aqui o Hapkido e aqui eu tenho a luta greco-romana. Então, primeiro de tudo, nas lutas ou eu vou ter que desequilibrar o meu oponente, ou fazer uma contusão nele, uma imobilização, uma exclusão, certo? E sempre eu vou trabalhar
o sistema de ataque e de defesa. Vou atacar, vou me defender. Vou atacar, vou me defender. Beleza? Então, se eu pegar lá no jiu-jitsu, eu vou treinar as técnicas do jiu-jitsu, vou desenvolver minha estratégia, aonde o objetivo do jiu-jitsu é fazer a imobilização do meu adversário, é fazer com que o meu adversário se renda, eu imobilizando ele. Beleza? Então, basicamente, o conceito de lutas é isso. Tudo bem? Passar para o próximo aqui. Aqui nós temos dois tipos de exemplo de luta. Simples, como as brincadeiras de cabo de guerra, braço de ferro, entre outras aí. E as mais complexas, que exigem estudo. Geralmente você tem que ir para uma academia para treinar, para uma sociedade, para algum lugar onde tem aquele treinamento daquela técnica, que são as mais clássicas, como capoeira, judô, karatê, o jiu-jitsu. Então nós temos, entre outras, nós temos diversos tipos de lutas em si, certo? Se eu pegar aqui, nossa professor, mas a brincadeira, cabo de guerra e o braço de ferro são lutas? Sim, são considerados lutas. Por quê? Aqui, tudo que eu tenho, que a gente fala que são atividades de combate, que eu tenho oponente contra oponente ali, num objetivo de finalizar ou de finalizar aquele oponente, é considerado uma luta. Então, braço de ferro, eu não tenho lá dois oponentes, eu tenho que finalizar aquela luta colocando o braço do meu adversário na mesa, sobre lá a superfície. Então, é uma luta. O cabo de guerra, do mesmo jeito, é considerado luta. Beleza? Próximo. A origem das lutas. A origem das lutas continua sendo uma incógnita. Então, não se sabe da onde surgiu essa luta. Mas o homem primitivo já lutava para sobreviver. Se a gente pegar aqui essa foto, ó, de um filme, na defesa ele já lutava. E para sobreviver ele tinha que comer. Na caçada ele já lutava ali. Se a gente for pegar a história antiga do atletismo, a gente vai ver que o atletismo ele é atrelado em si com três movimentos naturais do homem. Quando eu falo do homem, é do homem e da mulher, tá? Três movimentos naturais do ser humano. Quais seriam esses movimentos? Os movimentos são saltar, correr e lançar. Então, eu tenho dentro do atletismo provas de corrida, provas de salto e provas de lançamento. Aonde na Grécia Antiga, ou nos Jogos da Era Antiga, nos Jogos Olímpicos da Era Antiga, os homens se confrontavam entre si para descobrir quem era o mais forte, quem era o mais rápido, quem lançava mais, beleza? E quem saltava mais. Tudo bem? Seguindo aí. Lutas na Grécia. Os gregos tinham uma forma de lutar conhecida como pancrácio, modalidade presente nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga. É comum citar a modalidade como uma das origens do vale tudo atual. Então, se o pancrácio ele foi a origem do vale tudo, a gente já pode dizer o quê? Que o pancrácio era uma luta onde valia tudo, cotovelada, cabeçada, tudo em si. E o pancrácio era uma luta, como a gente pode ver aqui, sangrenta. Aonde, se a gente pegar aqui, ó, analisar aqui, provavelmente era um teatro, uma arena, onde as pessoas pagavam para assistir essas lutas, certo? Com o tempo, o Vale Tudo veio mudando e nosso Vale Tudo atual de hoje se chama MMA, certo? Onde foi mudado algumas regras, tem muito mais segurança, não pode mais algumas técnicas, não pode se fazer mais, porque foi adaptando para que continue o movimento das lutas, mas para que possa não ferir com gravidade aquele oponente, beleza? Próxima luta, próximo slide. Luta na Roma Antiga. Os gladiadores romanos, já naquela época, faziam uso de técnica de luta a dois. Os gladiadores eram escravos que participavam de torneios de luta, que serviam de entretenimento para os imperadores de Roma. Então, se a gente for estudar lá na aula de história, não sei se vocês já viram isso daí,
Em Roma lá tem o Coliseu, certo? Aonde sempre que a gente for ver nos filmes aí antigos, nos filmes que relatam aquela época, a gente vai ver os imperadores sentados lá nas suas poltronas, assistindo a esses combates. E era uma forma também que a população, que a sociedade tinha de se divertir, era como fosse um teatro. Então eles colocavam lá um homem contra um lutador contra 5. Então aquelas pessoas iam para assistir aquela luta. Colocavam um lutador contra 2 leões. Então a gente vai vendo isso daí de vez em quando, relatado quando assiste algum filme, quando vê a imagem em algum livro, quando estuda a história a antiga aula de história. Quando a gente vê ali, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre isso daí. Mas daí foi surgindo também a luta na Roma Antiga, beleza? Próximo slide a gente vai falar na luta na Índia e na China. Na Índia e na China surgiram os primeiros indícios de formas organizadas de combate. Informações relatam que os sistemas de luta chegaram à China e à Índia no século V a.C. Então é muito, mas muito antigo mesmo. Por isso que a gente não sabe, é uma incógnita, como eu falei para vocês, da onde que surgiu isso. Nós não sabemos, obviamente, qual que é a história real, da onde surgiu a luta, como começou aquilo ali. Se a gente for estudar, a gente vai ver um pouquinho da história de algumas artes marciais. Vai ter ali a história, mas como surgiu a luta quando a gente fala a global, a total, não existe, é uma incógnita, beleza? Muitos artistas marciais, ou pode ser lutadores, consideram a China como berço desta cultura, da cultura da luta, beleza? Como se o surgimento fosse ali na China. Muitos falam que, muitos historiadores, muitos estudiosos aí da área, falam que é o berço da cultura das lutas, é a China. Se a gente pegar aqui, ó, nós temos aqui, tanto na China quanto na Índia, eles usam esses tipos de armaduras aqui, ó, e espadas, como fosse no Hapkido, no Aikido ali, beleza? Seguindo aí, lutas na escola. Após o século XIV, europeus começaram suas expansões e descobertas de territórios, tendo contato com a cultura de outros países. Somente em 1900, alguns ingleses e outros tantos norte-americanos começaram a aprender judô e outras artes marciais japonesas. Então eles começaram ali, os ingleses, lá depois de 1900, os ingleses e outros americanos começaram a aprender ali as artes japonesas, certo? Que era o judô, o Hapkido, aquelas artes que eram ocidentais, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente aí, beleza? O que eu posso falar pra vocês? A luta, ela é bem diferente do que uma briga, galera. Então, a gente não vai se confundindo aí com a luta com a briga. No final eu vou explicar direitinho pra vocês, mas a gente vai mudando esse conceito aí de pensamento, beleza? Atualmente, existem inúmeros sistemas de luta, as chamadas artes orientais, que são derivados lá do povo oriental, que é Kung Fu, Tai Chi Chuan, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, Aikido, Taekwondo e o Kendo, e entre outras aí, que existem muitas outras artes aí ocidentais, certo? Também existem aquelas que são consideradas ocidentais, como boxe, a esgrima, o kickbox e a nossa capoeira aqui, ó, nossa arte marcial brasileira, capoeira, certo? Então, galera, esse foi o nosso último slide. E o que eu quero falar pra vocês? A gente estava falando entre a diferença entre luta e briga, certo? Se a gente for ver, tem muita diferença sim. A luta, a arte marcial em si, ela traz disciplina para quem está fazendo aquela arte marcial. Eu tenho regras. Não adianta eu achar que a luta é eu ir lá e vou brigar com todo mundo. Não. Se eu fizer isso, eu sou expulso. Eu não posso mais praticar aquela arte marcial. Então tem um segmento, tem uma regra. Eu vou se vocês forem um dia, tiverem a oportunidade de fazer alguma aula, vocês vão ver que tem regra. Geralmente os mestres são muito rígidos, certo? Porque eles já sabem aquelas regras e tem um porquê daquela regra.
Então, não vai achando que fazer uma luta já é sair brigando, sair socando, não. Eu tenho regra, eu começo a ter disciplina, não só nisso, mas eu começo a ter uma disciplina para minha vida. Muitos falam que as artes marciais é o exercício físico que te traz mais disciplina, não só como alimentação, como treino, mas a gente vê o quanto aí um lutador, se a gente pegar como exemplo aí o MMA, tem cara que treina, tem lutador aí que treina 2 anos para apenas uma luta ali de 10 minutos. Então é muita disciplina ali que rege a isso, beleza? Outra coisa que eu queria falar para vocês também, eu vou trazer alguns vídeos para vocês, é sobre o BJJ, que é o Brasil Jiu-Jitsu, certo? Então, o Jiu-Jitsu é uma arte marcial derivada nossa aqui, brasileira. Tudo bem? Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho isso para vocês sobre o Jiu-Jitsu. E o Jiu-Jitsu ele foi criado para que o menor consiga vencer o maior. Mas isso daí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e tchau, tchau!